Olá, queridos professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa e... Sabrina dos Santos Venturini Costa. Mas nós não somos parentes, hein? Não. É só irmãs em Cristo. Que bom recebê-lo para mais uma pré-aula. Hoje nós estamos juntas porque é o encerramento do nosso trimestre, né? Encerramento do nosso trimestre em dupla. Só tava nós duas. Para dar muito mais dicas aí para você que tem acompanhado. Que bom poder chegar ao fim de mais um trimestre, saber que você tem nos acompanhado, tem assistido a pré-aula e o melhor de tudo, saber que você tem executado os materiais. Para nós é uma alegria muito grande saber que nós temos abençoado a sua vida através dos materiais. É verdade. Hoje a gente vai trazer um pouquinho da lição e um pouquinho de umas ideias para fazer no trimestre, no fechamento com os seus alunos. Isso mesmo. Então nós estamos na lição número 13, que tem por título O Amigo Está Vivo e Voltará. Os objetivos da nossa lição são: reconhecer que Jesus voltou a viver 3 dias após a sua morte e prometeu voltar um dia. Crer e aguardar a volta de Jesus. Então, durante todo esse trimestre, nós falamos sobre o nascimento, a vida, tudo a respeito de Jesus. E agora, por fim, nós faremos uma aula sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição, né, que você começou na aula passada, a morte, e agora nós falaremos sobre a ressurreição de Jesus e que ele breve voltará. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você Glória está aguardando esse dia, professor? Amém. Que alegria, né? Essa esperança que nós temos de saber que um dia nós encontraremos com o nosso Senhor. Não há maior alegria na nossa alma do que poder esperar, aguardar esse dia tão desejado por nós, que temos essa esperança. E você precisa passar para o seu aluno esse desejo, essa alegria, essa esperança, não como um medo, não faça isso porque se Jesus voltar, não, de ter isso como uma alegria, ter isso como um desejo que o Senhor venha nos buscar. Isso mesmo. Música para nossa aula. Nós temos mais uma vez Diante do Trono, né? Diante do Trono tem louvores muito bons. Apesar de serem um pouco extensos, mas como eu sempre digo, você não precisa fazer com que as crianças cantem todo o louvor, mas deixe no fundinho, permita que eles ouçam, ou talvez se você puder levar o DVD, que eles assistam, né? Ou no YouTube, que eles assistam o videozinho lá com a música, que é muito legal. O louvor sugerido é Sim, Sim, Não, Não, do DVD Quem é Jesus. Então, Crianças Diante do Trono, você vai encontrar bem fácil na internet. Para o versículo da nossa lição, o nosso versículo diz assim, estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Eu segui a sugestão da lição e fiz só que com uma lata. Isso aqui é uma lata de leite ninho, né? De leite em pó. E aqui eu fiz a nuvenzinha e aqui tem Jesus, que eu peguei na internet. Aí você pode ir falando o versículo, conforme vai falando, vai subindo. E Jesus vai aos céus. Mas um dia ele voltará para nos buscar. Então essa é a ideia, né, que a lição passa. Aí as professoras podem fazer também, né, com os alunos. É um material que dá... O copo de descartável, né? Como tem ali na lição. Isso, é uma maneira também deles memorizarem, né? Memorizarem a lição. E para a lição, depois eu passo uma dica da dinâmica. E para a lição, a professora Sabrina preparou uma dica muito legal. Eu trouxe para vocês um cenário sobre quando Jesus ele ressuscitou. Então, a gente falou na aula passada sobre a crucificação e fui eu que dei a lição, né? Vocês trouxeram eu trouxe os elementos para a gente falar dentro de uma caixa de presentes, para a gente falar que a salvação em Jesus é o nosso presente. Só que daí a gente deixou em aberto. Vocês se lembram que no final da aula ali, no final da história, você falou,
e que os amigos de Jesus ficaram muito tristes. Não só os discípulos, né, que estavam lá, mas a mãe de Jesus, as amigas também, que também andavam com Jesus, ficaram muito tristes. Mas eles lembraram que Jesus tinha dito que tudo ia ficar bem. E eles ficaram aguardando, porque eles não sabiam o que Jesus queria dizer com tudo vai ficar bem. E então vocês fizeram aquele suspense, a gente faz aquele suspense. Eu dei a aula no domingo passado, eu fiz aquele suspense para as crianças e elas ficaram bem curiosas, apesar de que muitas delas já sabem o que aconteceu depois. Mesmo assim, elas ficam muito curiosas, dependendo de como a gente fala, como a gente mostra, elas ficam super curiosas. Então, elas ficam super curiosas com esse suspense que a gente deu. Então, eu trouxe para vocês aqui uma ideia do túmulo de Jesus. Essa ideia eu recebi pelo WhatsApp, num grupo que a gente tem de professores, e eu achei muito linda. Ela é feita toda com EVA, e nesse grupo eles mandaram o molde também, e eu fiz o molde do tamanho que eles mandaram. E ela é uma caixinha pequena, olha só, cabe na palma da sua mão. A princípio era uma caixinha para fazer por dentro dela, ela abre aqui assim, né? Eu não fiz ela aberta. Tipo de fósforo, tipo, né? uma caixinha de fósforo para você abrir e dentro tá escrito um versículo. Mas daí eu adaptei para nossa lição. Daí o que eu fiz? Eu coloquei a pedra, eu coloquei um velcro aqui na pedra. Opa, saiu aqui. E daí ela pode abrir, você pode abrir. Eu fiz um vão aqui, né? Um furinho. Daí você pode abrir para colocar o corpo de Jesus ali dentro, né? No caso, quando você falar que Jesus foi crucificado, e daí eles colocaram o corpo de Jesus dentro do túmulo, né? Dentro de uma rocha, e eles fecharam a rocha. Então aqui você vai poder fazer isso. Você pode fazer ela bem maior, do tamanho de outra caixa maior. Depende com do tamanho maiores. da classe, né? Se a classe é de mais crianças, é bom que você tenha um recurso maior, para que todos possam ver, né? Eu trouxe do tamanho exato que eles passaram pra gente. Mas eu acho que eu vou fazer pra minha aula maior. Porque eu acho que vai ficar bem bonito também. É um túmulo bem bonitinho, né? Uhum. E daí o que eu faço? Daí quando você fizer isso, você vai falar que o corpo de Jesus ficou lá dentro do túmulo fechado. Daí eu trouxe para vocês os bonequinhos feitos, ó. Esses aqui são recursos que a gente ganhou, que a gente tem na nossa pasta de visuais. Então eu reciclei eles. Essa aqui na verdade era Noemi, mas aí a gente recicla, né? Uhum. Isso é uma ideia legal para vocês, porque às vezes a gente assim não tem tantos recursos ou não quer fazer de novo, mas se você já tem, você pode reciclar. Essa aqui pode ser a Marta ou a Maria Madalena, né? Qualquer outra pessoa que foi lá ver Jesus depois de 3 dias que ele foi crucificado. Então assim, eu trouxe mesmo para vocês saberem que dá para reciclar. Esses aqui foram bonequinhos da lição passada que a gente teve, que são os apóstolos, os discípulos. Na lição passada teve os 12 discípulos num dos nossos visuais. Você pode recortar e fazer ele com palitinho de dente para colocar no isopor. Eu coloquei aqui um isopor para a gente poder manusear os bonequinhos. E coloquei uma daquelas... Esse aqui é musgo seco. É musgo seco, das árvores de Natal, né? Uhum. Geralmente tem em qualquer casa de festas, eles vendem decoração, qualquer coisa assim. Eu só coloquei pra dar um visual diferente. E achei legal a dica dentro de uma forma, né? Uma forma de bolo. Achei bem legal. Na forma de bolo, porque daí ela fica mais alta e você pode manusear bem legal assim, né? Porque ela você não vai, não tem assim o fundo, daí o palitinho vai vazar. Ficou bem legalzinho. E daí aqui eu coloquei o anjinho. Você vai contar conforme aconteceu depois de 3 dias. Depois de 3 dias, as 3 foram ver Jesus. Elas não sabiam como iriam tirar a rocha do lugar, mas a rocha já tinha saído do lugar. Daí vocês vão fazer todo aquele suspense, vão falar como isso aconteceu e tal. Vou colocar aqui do ladinho, né? Como isso aconteceu, o túmulo estava vazio lá dentro. E daí o anjo vai aparecer, vai conversar com Maria. Maria vai atrás do Pedro e do João para dizer que Jesus tinha ressuscitado. E eles não vão acreditar a princípio. Vão lá ver se realmente o túmulo está vazio. E ele vai estar vazio.
e depois de um tempo Jesus vai aparecer. Eu achei legal esses aqui, porque Jesus também está nesse visual. Então você vai poder colocar Jesus, aparecer Jesus novamente para falar para eles que ele está vivo e que ele voltará. E caso você não tenha, né, esse recurso visual na internet, se você colocar lá no Google discípulos de Jesus, você vai encontrar diversos. Inclusive na lição número 11, que foi a última que eu dei, eu coloquei lá um arquivo dos discípulos de Jesus. Você pode usar aquele também. Também tem Jesus lá, você pode fazer com aqueles. E você pode usar também qualquer outros bonecos que você Sim. tenha. A ideia, assim, é você não precisar ficar refazendo, porque a gente não tem lugar para tanto material. E também como a gente está falando do mesmo personagem durante todo o trimestre, é bom você usar o mesmo recurso, usar o mesmo boneco para que as crianças identifiquem, né? Senão um dia Jesus está de rolinho, outro dia Jesus está de plástico, outro dia Jesus está de papel, né? Então é legal você criar uma identidade. Não, Jesus, esse é Jesus durante todo o trimestre. Até eu ia trazer os copinhos que eu trouxe quando eu dei a aula sobre os discípulos, os apóstolos. Você pode usar o mesmo recurso que você deu aos apóstolos. Com certeza. Porque eu ia usar os meus copinhos, mas como esse túmulo ficou muito pequenininho, eu resolvi trazer de outra forma. E daí você pode fazer de acordo com o que você já deu, porque eles já viram os apóstolos na outra aula. Então, daí eles vão ver de novo agora. Muito legal. E para a dinâmica dessa aula, só vou colocar um pouquinho aqui, você pode usar um bonequinho de Jesus. Aqui eu trouxe esse aqui. E a ideia é o quê? Você vai falar sobre a volta de Jesus. Aqui eu trouxe diversos itens, parafuso, prego, pedacinho de madeira, pedacinho de plástico, várias coisas diferentes. Aí você vai dizer que aqui são as pessoas, são a humanidade. Aqui todos são diferentes, só que alguns desses aqui decidiram entregar sua vida para Jesus. Aí você pode até entrar com o plano da salvação, se houver necessidade na sua aula, se houver crianças novas que ainda não se entregaram para Jesus, você pode entrar com o plano da salvação. Mas caso as suas crianças já conheçam, você pode dizer, alguns desses aqui já entregaram seu coração para Jesus, já decidiram que Jesus seria Senhor da vida deles. Seu coração agora pertence a Jesus. E um dia Jesus vai voltar, Jesus vai vir do céu para buscar o povo. E olha o que vai acontecer. Aqueles que se entregaram, que tinham seu coração em Jesus, que decidiram por Jesus, vão subir com Jesus. Mas aqueles que não quiseram aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, vão ficar. Aqueles que não entregaram sua vida para Jesus, vão ficar aqui na terra. O que é aqui? Eu peguei o meu bonequinho, coloquei um ímã, tem que ser um ímã forte atrás, e daí você coloca coisas que não vão grudar num ímã, né? Por exemplo, os toquinhos de madeira, plástico, e coloca junto coisas de metal que vão grudar. Então as crianças vão achar o máximo, eles vão achar muito legal. Aí você faz essa dinâmica, né? Que Jesus vai vir e vai buscar e levar com ele aqueles que decidiram por ele. Para a lição 13, eram essas as dicas que nós tínhamos. Mas eu quero deixar aqui para você algumas dicas para o encerramento do trimestre. Como é o último domingo, professor, não deixe passar em branco. Nem que você faça apenas uma pipoquinha, alguma coisa, mas faça algo diferente na sua aula. Decore com alguns balões, decore com uma toalha de TNT, sei lá, alguma coisa diferente para que caracterize essa aula como encerramento do trimestre. Se você pegar os vídeos das lições passadas, né, Sabrina, nós já demos muitas dicas aqui. Legais. De gincana, de encerramento com pais, encerramento com família. Pegue as lições número 13, ou é um vídeo só de encerramento, e ali você vai ter muitas dicas. Mas, para não deixar passar em branco, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês. Você pode fazer, o objetivo é fazer uma recapitulação de todo o trimestre. Então, você pode pegar, por exemplo, você faz um painel não, cola lá na parede diversos balões, 13 balões na verdade. Você cola 13 balões, pode ser colorido, e dentro desse balão você vai colocar
uma pergunta referente à lição. Por exemplo, na 1 você vai colocar aqui dentro uma pergunta da lição número 1. No 2, uma pergunta da lição 2. E assim você pode dividir a sua turma em 2 equipes e chamar. Qual que você quer responder? Aí se a criança responde certo, ganha ponto. Se não responde, não ganha ponto. Sempre bom ter um presentinho no final. Outra dica, você pode fazer o jogo da mímica. Só que como eles são pequenos, é bom que você faça a mímica. Você vai fazer, por exemplo, crianças, de que lição que eu estou falando? Aí você faz como se estivesse embalando, deixa eu tirar aqui para ver, embalando um bebezinho. Daí as 2 equipes vão ter a oportunidade de responder. Pode responder baixinho para que uma não copie da outra. Vamos dizer, bebezinho. Qual lição que falava de bebezinho? Do nascimento de Jesus. Outra, você pode pegar uma criança e fazer de conta que está batizando, né? Que lição que é essa? Do batismo de Jesus. Leve alguns objetos para ajudar a identificar a aula e acho que vai ser bem legal. Outra ideia é você pegar imagens da lição. Você vai, por exemplo, peguei aqui uma imagem, eu sei que é pequenininho, acho que você não consegue ver, do batismo de Jesus. Aí é o jogo da memória. O par vai ser o quê? Vai ser o versículo do dia. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Mateus 3,17. Então, quando a criança abrir essa figura aqui, ela vai ter que abrir como par o versículo da lição. O par não é uma imagem igual, mas o versículo. Ou também você pode fazer, talvez a sua turma são muito pequenininhos, você faz uma imagem com o título da lição. Por exemplo, aqui é do nascimento de Jesus, o título da lição é Cante, o amigo nasceu. Então, o par é esse aqui. Acho que deu para entender, né? Essas imagens você pode pegar na internet, é super fácil de achar, né? Outra dica que eu dou para você, você pode fazer a batata quente com uma latinha. Você vai colocar aqui dentro diversas perguntas das lições, coloca aqui dentro e você vai botar uma música de fundo e vai passando a latinha de mão em mão. Faça um círculo e vai passando de mão em mão a latinha. Quando parar a música, a criança que estiver com a lata na mão vai poder pegar a pergunta lá de dentro e tem que responder. Eu dei uma caprichada nessa latinha porque ela vai ser útil para outras lições, né? Sempre que a gente quiser fazer perguntas da aula, é uma lata de leite em pó, revesti com EVA, aqui na tampa também EVA e perfurei ela para a criança poder colocar a mão ali dentro. Essas eram as dicas que nós tínhamos para o encerramento. Como nós já falamos, já tivemos muitas dicas em outras lições, você pode ver os vídeos anteriores, né? E lá pesquisar ideias também para a sua aula. Não esqueça de presentear as crianças que não faltaram. Isso. Né? Que fizeram toda a parte de pontuação, que foi muito importante. Né? Porque a gente precisa valorizar aquelas crianças que se esforçaram para estar sempre, todos os domingos, ou a maioria deles. Sim. Quando eu não tenho aluno que não faltou nenhum, eu dou para aqueles que faltaram menos. Então, sempre valorize essa criança que está se esforçando, está esforçando as famílias ali. Isso. E se você fez o plano de prêmios, né, do peixinho ou qualquer outro, por favor, não esqueça de premiar, porque senão eles não vão se sentir motivados. Isso. Mas também não esqueça de dar uma lembrancinha para aquele que talvez não tem nenhum ponto, ou é a primeira vez que está indo, né? A gente dá para todos, mas dá uma a mais, né? Para aquele que se esforçou e até para aquele que nunca vai ou que vai de vez em quando, se esforçar também, ver que ele recebeu, eu também posso, né? Então vou me esforçar no próximo trimestre. Se você quiser fazer também uma apresentação com aquela música que a gente deu lá no primeiro vídeo, que a gente fez uma música tema pro trimestre todo, que era Amigo Melhor, também é legal de você cantar para os pais, né? E levarem lá para eles para fazer uma apresentação até na igreja. No culto à noite, né? Porque no culto à noite, às vezes, é muita criança que não vai na escola, nem na escola bíblica, nem sabe que tem. É uma maneira de você estar divulgando. Teve um culto que eu fiz, foi assim, eu chamei só as crianças que faziam a escola bíblica.
E as outras ficaram perdidas, assim, sabe? Foi muito engraçado, porque daí os bebês chegaram lá, eles nunca fazem nada. Daí chegaram lá, eu quero. Eu falava, não pode, eles foram lá e fizeram tudo. Foi muito engraçado. Mas é que daí elas veem que as crianças da escola dominical têm uma apresentação, tem um currículo, tem umas outras coisas diferenciadas que elas também podem participar quando elas estiverem vindo na escola bíblica. Então era isso, né? Espero que você utilize alguma dessas ideias. Não esqueça de entrar no nosso grupo no Facebook, Classe Jardim AD Blue. Você vai ser muito bem-vindo. Nós temos fotos lindas, ideias diferentes do que essas que nós damos aqui. Professores sempre compartilhando, e é um espaço muito legal, muito enriquecedor. Professor, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.